Olá, sou Suzana Anjos, professora com formação em Biologia e mestrado em Genética. Atualmente sou professora do Colégio Militar Tiradentes 4, em Caxias, Maranhão. Trabalho com as turmas de 8º ano, A, B, C e D. E neste momento de pandemia, entendemos que é um momento difícil, mas temos sabedoria para nos reinventarmos, aprendendo a novos meios de estarmos em sintonia. A minha mensagem para vocês é que tudo isso vai passar e sairemos mais fortes de toda essa luta. Nossa aula será sobre o sistema circulatório, lembrando que o nosso organismo se constitui de diversos sistemas corpóreos. Entre eles, temos o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema circulatório, que trabalham em sintonia direta. E nas pessoas saudáveis, eles devem funcionar em total sincronia, como numa linha de produção. Primeiramente, nós vamos lembrar que nosso organismo é um só e que ele está interligado. Isso tudo funciona com a ajuda de um todo, de vários sistemas funcionando, um dependendo do outro para dar certo. Porém, podemos citar que o sistema circulatório ajuda muito o sistema respiratório, já que ele leva e traz os gases necessários para o corpo humano, que é o gás oxigênio e dióxido de carbono. E tudo isso ocorre através do sangue, mais especificamente pelas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Já o sistema digestório entra no funcionamento quando falamos da retirada de nutrientes dos alimentos para o nosso corpo. Assim, podemos dizer que os três estão interligados, de forma que o sistema circulatório e digestório levam a energia para o nosso corpo e precisam, enquanto o sistema respiratório aproveita dessa energia para manter a vida. Então, nós temos vários conceitos, várias características. Vamos observar aí a figura, vocês podem olhar todas as ramificações por onde circula o sangue no corpo humano. E podemos ver aí que o sistema cardiovascular é chamado também de circulatório. É uma vasta rede de tubos de vários tipos e calibres que compõem uma comunicação total em todas as partes do corpo, como vocês podem ver aí na figura. Dentro desses tubos circula o sangue, impulsionado pelas contrações rítmicas do coração. Em relação às funções, o sistema circulatório apresenta a função de transporte de nutrientes absorvidos pelo trato gastrointestinal para o resto do corpo. Também o transporte de produtos de excreção das células ou órgãos, onde são formadas para os órgãos excretores. A regulação da temperatura corpórea, principalmente nos endotérmicos, transferindo o calor das partes mais internas para a superfície, onde o mesmo pode ser dissipado. A defesa contra agentes patogênicos, permitindo a ação de processos imunocelulares desempenhados pelo sangue por todo o organismo e coagulação sanguínea, que é realizada pelas plaquetas. Transporte de hormônios e produtos metabólicos de uma parte do corpo para outra. E, enfim, o transporte de gases, que é o gás oxigênio, dos órgãos respiratórios para os tecidos, e dióxido de carbono no sentido oposto, ou seja, das células para o sistema respiratório, para que seja, no caso, expirado.
Ainda falando do sistema circulatório e sua composição, nós podemos dizer que o sistema vascular sanguíneo ele é composto do coração, das artérias, que são os vasos eferentes do coração, ou seja, os vasos que saem do coração e vai para as células do corpo, os capilares, que são as ramificações menores, que chegam com as substâncias até as células e, em contrapartida, também retiram as substâncias das células para que sejam retornadas ao coração. E as veias, que são, no caso, aferentes do coração, ou seja, elas saem da célula e vai para o coração. No caso do sangue, ele apresenta duas formações, a parte líquida e a parte que é chamada de elementos figurados. A parte líquida é formada pela porção líquida do plasma, contendo sais minerais, moléculas, água, moléculas orgânicas, proteicas. E tem também os elementos figurados, que é formado pelos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, também os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as plaquetas, que são os glóbulos, que são as estruturas responsáveis pela coagulação sanguínea. E como função do sangue, a primeira nós vamos mostrar a função de transporte. Transporte de oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes, hormônios, calor e resíduos. Depois vem a regulação. Ajuda na regulação do pH, que é a quantidade de hidrogênio e oxigênio e hidroxila no meio celular. A regulação da temperatura corporal e do conteúdo de água das células. A proteção, no caso, ocorre porque vai proteger da perda de sangue por meio da coagulação, que é, no caso, o trabalho das plaquetas, dos micróbios e toxinas estranhos por meio das atividades dos glóbulos brancos e fagocíticos, que no caso são os glóbulos, os leucócitos, e de certas proteínas plasmáticas. O sangue, ele é um tecido conjuntivo com muita matriz intercelular, apresenta um fluido viscoso, mais pesado, mais grosso e mais pegajoso que a água. A temperatura do sangue fica em torno de 38 graus Celsius. O pH do sangue fica em torno de 7,35 a 7,45, quase neutro, ou levemente alcalino, que é o pH básico. Cerca de 7% da massa corpórea de um indivíduo, tendo volume total de 5,5 litros, no caso para um homem de 70 quilos, mais ou menos. Divide-se em plasma com 55% e elementos figurados com 45%. Leva oxigênio e nutrientes aos tecidos e resíduos catabólicos inúteis para os pulmões, fígado e os rins para serem excretados do organismo. Temos aí a figura das três estruturas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, apresentando uma estrutura bicôncava que facilita o transporte desses gases respiratórios, no caso, oxigênio e dióxido de carbono. As plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação sanguínea. E, finalmente, os glóbulos brancos em amarelo, responsáveis pelo sistema imunológico. No caso dos componentes do plasma, vamos encontrar água com 91 a 92% de composto desse plasma, as proteínas como fibrinogênio, globulina e albumina de 7 a 8%,
Outros eletrólitos, como o sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, e no caso e outros, como outras substâncias como substâncias nitrogenadas, não proteicas, ureia, ácido, outro ácido úrico, creatinina, sais de amônia e outros nutrientes como glicose, lipídios, aminoácidos, gases sanguíneos como oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, substâncias reguladoras como hormônios, enzimas. E no caso dos elementos figurados, vem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, com tempo de vida de 90 a 120 dias, apresentando uma quantidade média de 4 a 6 milhões por milímetro. No caso, essa medida você encontra, por exemplo, no hemograma completo. E as hemácias também irão variar de acordo com o sexo, homem ou mulher, idade, altitude e condições físicas. Porque, por exemplo, o indivíduo que mora numa região mais alta, de maior altitude, ele terá maior quantidade de hemácias, porque ele vai necessitar de maiores quantidades de hemoglobina para absorver o oxigênio. No caso dos leucócitos, glóbulos brancos, a pessoa com a taxa normal deve apresentar de 6.000 a 9.000 milímetros. A partir desse valor de 9.000, já deve perceber que pode estar ocorrendo alguma infecção. Os agranulócitos, que são os linfócitos e monócitos, apresentam percentual de 30 a 35%, monócitos de 3 a 7%. Os granulócitos são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que vão, no caso dos neutrófilos, de 55% a 60%, eosinófilo de 2% a 5%, e basófilo de 0% a 1%. No caso do hematócrito, significa a contagem desse percentual de células de elementos figurados do sangue. No caso, é o percentual de sangue composto por células após a centrifugação. No caso do homem, 40% a 50%, na mulher, 38% a 40%. E varia, como eu disse, em função do sexo, altitude, grau de atividade, no caso, atividade física do indivíduo. Quanto mais atividade física ele praticar, maior quantidade de hemoglobina, por exemplo, terá. Aí, no caso, nós iremos ver essa classificação dos glóbulos brancos, dos leucócitos. A principal função dos neutrófilos é fagocitar elementos estranhos ao organismo. Dos eosinófilos é fagocitar apenas determinados elementos em doenças alérgicas ou provocadas por parasitas intestinais. Há um aumento do número dessas células, no caso, quando o indivíduo apresenta reações alérgicas, essas células, os eosinófilos, irão aumentar consideravelmente. O basófilo irá participar da liberação de heparina, anticoagulante, e histamina, que é substância vasodilatadora liberada em processos alérgicos. Então, quando você apresenta aqueles sintomas de alergia, principalmente na pele, você logo irá ver aquelas partes avermelhadas. Então, essa célula, o basófilo, que vai, no caso, causar essa vasodilatação nesses processos alérgicos. E tem os linfócitos, que são os grandes soldados que lutam, que brigam, que tentam destruir os organismos invasores. Quando você está com alguma virose, alguma infecção bacteriana ou causada por fungos ou outro micro-organismo,
entra em ação os linfócitos T auxiliares, por exemplo, que orientam os linfócitos B na produção de anticorpos. Os linfócitos T supressores vão determinar o momento de parar a produção dos anticorpos. Os linfócitos T citotóxicos produzem substâncias que mudam a permeabilidade das bactérias ou de células cancerosas, provocando sua morte. E o linfócito B, que formarão os plasmócitos do tecido conjuntivo, são os responsáveis pela produção de anticorpos específicos no combate imunológico aos antígenos invasores. E os monócitos irão fagocitar bactérias, vírus, fungos que venham a invadir o organismo. Aqui nós temos o modelo das hemácias, como elas são formadas, a estrutura. Observa que ela tem a estrutura bicôncava, elas são anucleadas, elas não possuem núcleos e acredita-se que essa estrutura facilita o transporte dos gases respiratórios, oxigênio e dióxido de carbono. No caso dos glóbulos brancos, os leucócitos irão apresentar essa forma, observando uma gota de sangue no microscópio óptico. O monócito, linfócito, basófilo, neutrófilo e eosinófilo. No caso dos glóbulos brancos, ainda existe uma situação bastante interessante, que é chamada de diapedese. No caso, diapedese, eu posso explicar o seguinte: você tem os vasos sanguíneos e lá na superfície da sua pele nós chamamos de arteríolas, depois vem os capilares. Desses capilares, o que vai acontecer? Essas células, elas irão, um dos leucócitos, no caso, sai da circulação sanguínea por diapedese e passa entre as células e penetra no tecido. Ou seja, a célula está dentro do vaso sanguíneo. Quando tem um micro-organismo invasor, essa célula sai do vaso sanguíneo e engloba esse micro-organismo invasor que está fora desse vaso sanguíneo. Então, quando os tecidos são invadidos por micro-organismos, os leucócitos são atraídos por quimiotaxia. Por isso a importância do sistema imunológico. Você observa que nós temos vários tipos de defesa, mas mesmo assim ficamos doentes, porque nem sempre o nosso sistema imunológico está preparado. Nem sempre nós temos anticorpos para combatê-los. No caso, falando em anticorpos, os anticorpos são proteínas que já estão ali preparadas. Quando chega o micro-organismo invasor, que é um antígeno específico daquele anticorpo que você já tem, ele destrói, ele luta ali e destrói na hora. Mas se você não tem ainda produzido, se ainda vai produzir, é o tempo que você ficará doente e vai apresentar os sintomas daquela determinada virose, daquela determinada infecção. No caso da diapedese, você pode observar aqui nessa figura a saída do leucócito de dentro do vaso sanguíneo para o meio externo do vaso sanguíneo e o momento que está englobando a substância invasora. É uma maneira de defesa e uma maneira muito interessante para o nosso sistema imunológico. Os leucócitos eles são divididos ainda em granulócitos ou agranulócitos. Esses granulócitos eles são chamados ainda de polimorfonucleares, divididos em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Com essas estruturas aí. Esses percentuais aí são encontrados no hemograma completo, como eu já falei.
neutrófilos aí de 55% a 60%, eosinófilo de 2% a 3%, basófilo menor do que 1%. Aí nós podemos dizer que as principais funções desses neutrófilos será o quê? Realizam a diapedese através de movimentos ameboides, ou seja, esses movimentos ameboides é um movimento de englobamento da partícula invasora, englobamento do micro-organismo invasor. São o principal constituinte do pus, neutrófilos mortos e líquido tecidual. Então, aquele ferimento, aquele cortezinho no pé, na mão, uma queda, um arranhão que você observou que infeccionou, que tem um pus ali, então seus neutrófilos mortos são, na verdade, os soldadinhos que ficaram lá lutando, englobando esses micro-organismos invasores, microscópicos, para poder te defender. Na verdade, foram os soldados de defesa que morreram para te defender. Então, ali é o pus. São células mortas, soldadinhos que morreram para te defender. E no caso, é um líquido tecidual. Esse líquido aí é um líquido que vem junto com o material intercelular. Vivem de 1 a 4 dias somente após deixarem a corrente sanguínea. Então, quando esses neutrófilos saem de dentro do vaso sanguíneo para realizar a diapedese, para tentar englobar esse micro-organismo que te invadiu para te defender, fora do vaso ele fica somente 1 a 4 dias vivo. Representa a primeira linha de defesa. No caso, são os leucócitos mais ativos, porque realizam essa fagocitose, são os primeiros soldados de defesa do nosso corpo, e a ação é primordial nos estágios iniciais da resposta inflamatória aguda à lesão tecidual, na verdade. No caso dos eosinófilos, possui ação semelhante à dos neutrófilos. Fagocitam e eliminam complexos de antígenos e anticorpos, destroem larvas de helmintos, infestação parasitária por fagocitose e por desgranulação do meio extracelular. Produzem enzimas que são capazes de neutralizar a histamina. E no caso dos basófilos, nós vamos observar a associação aos processos alergênicos. No caso, o citoplasma carregado de grânulos, específico histamina, heparina e leucotrienos. Inespecíficos, no caso, lisossomos, constituem menos de 1% dos leucócitos e a sobrevida é de 1 a 2 anos. No caso, são pouco fagocíticos, não tem aquela capacidade de englobar, os micro-organismos invasores, como os neutrófilos possuem, e sua desgranulação provoca resposta alérgica sistêmica, que é aqueles sintomas de alergia. Os monócitos, eles apresentam, no caso, de 3 a 7% de composição e os linfócitos de 30 a 35%. No caso dos monócitos, são móveis e são precursores dos macrófagos. Eles permanecem pouco tempo na circulação, respondem a estímulos quimiotáticos e são células apresentadoras de antígenos. Bem interessante, porque o nosso micro-organismo, o nosso sistema imunológico trabalha em conjunto, essas células. Os linfócitos são as células responsáveis pela produção dos anticorpos, que são as proteínas de defesa. Eles são avisados por essa célula, chamada de monócito, que algo está errado, que algum micro-organismo invadiu, que tem um inimigo no corpo. Então, eles são os dedo duro, na verdade. Eles avisam
para que ocorra uma organização do sistema imunológico, para que os linfócitos comecem a trabalhar. Os linfócitos são as células produtoras de anticorpos. Nós podemos ver ao lado, nessa figura, que o citoplasma é só essa parte roxinha aí, bem na extremidade, nas laterais da bolinha. Ocupa, no caso, pouca parte da célula. A maior parte ocupada é pelo núcleo da célula. E são as principais células do sistema imunológico, por quê? Porque elas produzem os anticorpos, que, como eu falei, são as células, são as proteínas de defesa que irá nos defender contra a invasão de um micro-organismo. Atua em infecções, mas na verdade, explicando o que são anticorpos. Quando você toma uma vacina, aquela vacina ela é específica para aquele determinado micro-organismo, contra aquele determinado micro-organismo. Então, quando você toma a vacina, você tem imediatamente a produção de anticorpos específicos que ficam ali no teu corpo, que quando você é afetado por aquele micro-organismo no meio ambiente, você já tem os soldadinhos ali preparados, específicos para destruir aquele micro-organismo. Ou então outras doenças como cachumba, coqueluche, algumas outras doenças como sarampo, que você produz anticorpos naturais e que também vão lhe defender depois para que você não fique doente. Agora, existem outros vírus que eles vão sofrendo mutações, modificações no código genético, no material genético, e aí não podemos dizer se uma pessoa que contraiu a doença uma vez não vai ficar doente outra vez, como é o caso agora do novo coronavírus, que ninguém pode afirmar que uma pessoa que contraiu o vírus o novo coronavírus, que está com Covid-19, que ela vai ser curada agora e que vai ficar imune. Ninguém pode dar essa resposta por conta da mutação do vírus, ou seja, a modificação no seu código genético. As plaquetas, elas desempenham importante papel no mecanismo de coagulação sanguínea, produzindo a tromboplastina ou tromboquinase. Armazenam serotonina em grânulos densos, absorvida do plasma, que atua como vasoconstritor, revestimento celular rico em glicoproteínas, adesividade plaquetária e absorção. A coagulação atua derivando de duas vias, extrínseca, tromboplastina, e intrínseca, colágeno da parede vascular. Na verdade, a coagulação, você pode imaginar o seguinte, você vai observar que tem aqui, falando de tecido com lesões, aí no caso, quando ocorre essa lesão no tecido, as plaquetas ficam aglomeradas naquele local, e logo no caso liberado, esse tromboplastinogênio, que em contrapartida libera a tromboplastina, depois a enzima tromboplastina vai produzir essa protrombina, e de lá essa trombina irá produzir a fibrina, que é justamente aquele coágulo que você vê quando você sofre um corte em qualquer lugar e você vê aquele sangue coagulado. Então, aquele sangue coagulado, ele é formado justamente com a ajuda dessa rede de fibrina que é produzida pelas plaquetas, com todo esse esquema aí. Mas para vocês terão que entender somente que as plaquetas, elas produzem substâncias responsáveis pela coagulação sanguínea. Elas
produzem finalmente essa fibrina, e essa fibrina é responsável pelo coágulo. Pronto, então ali é a função principal da plaqueta, que é, no caso, a coagulação do sangue. Que é interessante, você pode olhar aí a lesão do tecido, aí você vê que logo que ocorre uma lesão no tecido, em qualquer parte do seu corpo, logo aparece o sangue. Então você vai ver aí o nome hemácias, que são os glóbulos vermelhos, aí também junto com as hemácias tem as plaquetas. Aí depois que ocorre tudo isso, é formada essa tromboplastina, depois a prototrombina, e no caso a trombina, fibrinogênio, fibrina, e aí depois o tampão. Aí esse tampão é que é aquela parte do que a gente chama de coágulo, que depois vira o cascão. Então são filamentos de fibrinas que prendem os elementos celulares do sangue e vai formar aquele tampão que vai ocorrer depois da coagulação. Aí tá bem ilustrado, olha, o jeito que fica a rede de fibrina, filamentos de fibrina formando coágulo no local onde ocorreu o ferimento. Então, nós vimos as partes do sangue, né, que são importantes para o sistema circulatório. Agora nós vamos ver o coração. Por que o coração é importante para o sistema circulatório? Porque sem o coração nada disso pode acontecer. Nenhuma célula vai receber esses nutrientes sem que o coração esteja funcionando. Então, ele é um músculo oco, funciona como uma bomba, porque vai bombear o sangue para todo o corpo. É um tecido muscular estriado cardíaco com movimentos involuntários. Quem dera se nós conseguíssemos um movimento voluntário, que a gente não deixaria nosso coração parar de bater, né? Apresenta a parte do pericárdio, do epicárdio, do miocárdio e do endocárdio. Então, isso aí é a parte anatômica do coração. Enfim, nós temos também as válvulas, que são chamadas também de válvulas cardíacas, que consistem em no caso, em um arcabouço central de tecido conjuntivo denso, revestido por endotélio, controlam o fluxo de sangue no coração. As bases das válvulas ou válvulas são presas aos anéis fibrosos do esqueleto fibroso. A válvula ou válvula atrioventricular direita é chamada de tricúspide. A válvula ou válvula semilunar direita é a pulmonar. A válvula atrioventricular esquerda ou mitral. E aí vem depois a válvula semilunar esquerda ou aórtica. Algo interessante também é observar a anatomia do coração. O nosso coração está situado na cavidade torácica, no espaço compreendido entre os dois sacos pleurais mediastinos, ou seja, bem na região do meio, né? Do meio, onde vocês estão vendo aí. Os limites laterais são os pulmões. O limite inferior é o diafragma, que é responsável também pelo processo de inspiração e expiração. O limite anterior é o externo, que é esse ossinho que fica aqui na parte peitoral. E o limite posterior, que é a coluna vertebral. Observe que os pulmões, o coração, eles são protegidos pela caixa torácica, por ossos, são órgãos vitais. Então, observe que todo o nosso corpo, ele é de certa forma protegido e bem protegido, principalmente essa parte dos órgãos vitais, que é o coração, o pulmão, tem a medula, né, que a medula ela passa aqui no interior
coluna vertebral e tem o encéfalo, que também é protegido pelo nosso crânio, né? Então, todos recebem essa proteção dos nossos ossos. Os vasos do coração, nós vamos observar o átrio direito, que com a veia cava superior e inferior, o átrio esquerdo com as veias pulmonares, o ventrículo direito com o tronco pulmonar, artérias pulmonares direita e esquerda, o ventrículo esquerdo com a aorta e arco da aorta, e a válvula de tronco pulmonar e válvula aórtica, que no caso, as válvulas semilunares. Os vasos condutores do sangue são as artérias e as veias, e os capilares sanguíneos. As artérias são vasos que saem do coração, as veias são vasos que chegam ao coração. As artérias são vasos que saem do coração em direção às nossas células, que todas precisam receber essas substâncias, e as veias são os vasos que chegam ao coração, ou seja, que no caso apresenta o sangue venoso, rico em gás carbônico, que estão vindo lá de todas as nossas células do corpo. Os capilares são, no caso, as menores ramificações, se originam das extremidades das arteríolas, que se ramificam formando um leito, rede capilar situado entre arteríolas e vênulas. Possuem apenas uma camada de células, chamada de endotélio, enrolada em forma de tubo e sustentadas pela lâmina basal. O calibre é de 7 a 9 micrômetro. Micrômetro é uma medida microscópica, medida que usamos para fazer as medidas de células e outras estruturas observadas ao microscópio. E ao corte transversal, sua parede é formada por 2 a 3 células endoteliais. A circulação do sangue, nossa circulação corporal, ela se divide em 2 tipos, que é a pequena e a grande circulação. No caso da pequena circulação, que é chamada também de pulmonar, ela tem início no ventrículo direito, vai para o pulmão e depois retorna pelo átrio esquerdo. Então, é só via pulmão, no caso, pulmão e coração, a pequena circulação. A grande circulação, que é a circulação sistêmica, também chamada, tem início no ventrículo esquerdo, corpo e átrio direito, ou seja, sai do ventrículo esquerdo, vai para o corpo, levando sangue oxigenado, sangue com oxigênio, e no caso retorna pelo átrio direito, que aí no caso pelo átrio direito vai para o ventrículo direito, depois vai para o pulmão, aí faz todo esse ciclo. Observando aí essas 2 figuras, você pode observar que esse primeiro corpo humano, ele apresenta os vasos em vermelho. Então, esses vasos em vermelho significa a circulação rica em oxigênio, é o sangue arterial. E esse corpo humano com vasos em azul significa o sangue venoso ou sangue rico em dióxido de carbono. Existem umas correlações clínicas ligadas ao sistema circulatório. Por exemplo, no caso do aneurisma, significa que as paredes dos vasos enfraquecidas por defeitos embrionários ou lesadas por doenças como arteriosclerose, síndrome de Marfan ou outras origens, podem estar no local afetando o seu formato e formando o aneurisma, né, na verdade. A doença vascular periférica, o que vai acontecer? Decorre do depósito de gordura com obstrução das artérias periféricas do corpo, nos membros inferiores, por exemplo,
ocorre redução do fluxo de sangue para as pernas, com queixas de dor e dificuldade para caminhar, associadas à queda da temperatura local com dormência na área afetada. O infarto agudo do miocárdio, conhecido popularmente como ataque cardíaco, o infarto agudo do miocárdio se caracteriza pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no coração, porque é necessário que tenha também a circulação sanguínea no coração para que as células sanguíneas sejam irrigadas e nutridas. O que priva o músculo cardíaco, o miocárdio, no local acometido de oxigênio e de nutrientes, causando lesões importantes que podem levar até a morte de suas células, conforme o tempo de duração do evento. Com isso, o funcionamento do coração, que trabalha como uma bomba mecânica, pode ser seriamente afetado. O acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame cerebral, muitos chamam de AVC, outros de AVE. O sistema vascular cerebral isquêmico. O mais comum é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, decorrente de obstrução de uma artéria. O acidente vascular cerebral hemorrágico, AVCH, é causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. Frequentemente ocorre esse acidente vascular em pessoas com hipertensão, onde as artérias sofrem bastante pressão sanguínea, levando a esse acidente. E acidente vascular cerebral pode causar vários tipos de consequências, dependendo do local que ocorreu. Tem a morte súbita, que compreende o quadro de óbito de forma súbita, sendo causado principalmente pelo infarto agudo do miocárdio. Mas não se pode esquecer especialmente os jovens das doenças cardíacas congênitas, ou seja, aquelas adquiridas geneticamente e desenvolvidas com o passar do tempo. E, finalmente, o que nós podemos dizer é que nós devemos manter uma vida saudável, alimentação saudável, evitar o sedentarismo. Mesmo nesse momento de pandemia, nós podemos também nos manter ativos dentro de nossas casas, fazendo nossas atividades domésticas, inventando alguma atividade física dentro de nossas casas que possamos estar em atividade. Então, a gente encerra por aqui e até a próxima aula.